Olá, hoje nós vamos estudar função, tá? E por que aprender função, né? Vamos acompanhar comigo aqui. Na ciência e nas mais variadas atividades humanas, as funções são usadas para descrever e estudar a relação entre grandezas. Exemplo, o gasto com combustível é função do número de litros colocados no tanque do automóvel. Por exemplo, vamos supor que a gasolina esteja custando hoje R$ 5, né? O litro. Então, se eu comprar 1 litro de gasolina, 1 litro, vou colocar aqui, ó, 1 litro, eu vou pagar R$ 5. Se eu colocar 2 litros de gasolina, vou pagar R$ 10. Se eu colocar 3 litros de gasolina, vou pagar R$ 15, tá? Então, nós dizemos que o gasto do combustível a gente paga em função do que foi colocado dentro do carro, tudo bem? Então, isso que é função, tá? É um dos exemplos de função. Então, vamos lá. Definimos como função, né? Como a relação entre dois ou mais conjuntos estabelecida por uma lei de formação, isto é, uma regra geral. Nesse caso aqui, as minhas duas grandezas, né, foi o litro de combustível e o preço a ser pago, tá? E a regra geral é o seguinte: a cada litro eu pago R$ 5, né? Então, se é 1 litro, 5, 2 litros, 10, 3 litros, 15. Então, foi multiplicado por 5, né? Vamos lá. Os elementos de um grupo devem ser relacionados com os elementos do outro grupo, através dessa lei. Exemplo. Vamos dar um outro exemplo aqui de uma brincadeira, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira. Imagine a nossa turma na sala de aula, tá? Vamos imaginar que a gente está na sala de aula agora. A brincadeira é a seguinte: eu, Aline, professora, direi um número e você e sua turma vão calcular o dobro dele, tá? Depois de calcular esse dobro, vocês vão somar 5 e dizer o resultado. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só, vai ter que fazer vezes 2, depois mais 5. Vamos lá. Eu vou dizer 1, né? Eu falo 1. Aí imagina que a gente está na sala de aula. Eu falei 1, o que vocês vão fazer? Que resposta vocês vão me dar? Primeiro você vai pegar esse 1, fazer vezes 2 e depois somar mais 5, né? Fazer o dobro dele. Dobro de 1, 2. 2 mais 5, 7. Então, vocês vão responder 7. Por quê? Você pegou 1, fez vezes 2, né? 2 vezes 1 mais 5, que deu 7. Se eu falar menos 1, vocês vão ter que me dar a resposta. Vocês vão fazer 2 vezes o menos 1, que dá menos 2. Menos 2 mais 5, que é 3. Então, vocês vão me responder 3. Se eu disser 3, vocês vão me responder 11. Por quê? Porque vocês vão pegar o 3, vai fazer vezes 2. 2 vezes 3, 6. E somar 5, que vai dar 11. E assim por diante, tá? Então, vou colocar no quadro, imagina eu no quadro, colocando uma tabelinha com os números que eu ditei e as respostas que vocês me deram. Então, vamos lá. Os números dados pela professora Aline. Ó, eu ditei 1, menos 1, 3, 5 e 0. E vocês fizeram as continhas, né? Vezes 2 mais 5 e me deu como resposta 7, 3, 11, 15 e 5. Então, para 1 aqui, vocês me deram a resposta 7. Para o menos 1, você me deu a resposta 3. Para o 3, vocês me deram a resposta 11, para o 5, 15 e para o 0, 5. Tudo bem? Então, vamos lá. A resposta dos alunos depende do número escolhido pela professora, né? Vocês só vão poder me dar uma resposta se eu disser algum número, não é verdade? Porque se eu não falar número nenhum, vocês não vão me dar resposta nenhuma. Observe que para cada número que eu vou chamar de X, cada númerozinho desse, eu vou chamar de X, que eu disse, né, dito pela professora, vai corresponder a um único resultado Y, que é a resposta de vocês. Então, para cada valor que eu perguntar aqui, vocês só vão poder me dar um resultado como correto.
Se você me der mais de um resultado, a resposta não vai estar certa, tá? Então, para cada número que eu disser, que eu ditar, só vai ter uma resposta correta, tá? Então, ó, para cada número X, corresponde a um único resultado correto em Y para a resposta dos alunos. A fórmula que expressa a relação entre x e y, no caso, esses aqui são o x e esses aqui são o y. No caso, a fórmula é y, então, o y aqui, que é a resposta, é o quê? É 2 vezes esse valor mais 5. Então, 2 vezes o x mais 5, porque esses valores são o x. Então, esse aqui é y, que é a resposta. É igual a 2 vezes esse valor mais 5, não é isso? Ó, 2 vezes 1, 2, 2 mais 5, 7. Tudo bem? Então, essa fórmula aí, ó, y é igual a 2x mais 5, tá? É a lei de formação dessa função. Então, as formulazinhas de função é chamado lei de formação, tá bom? E aqui a gente sabe que o y, ele está em função do x. Eu só tenho essa resposta dependendo da pergunta, tá bom? E podemos representar essa tabela por meio de um diagrama. Vamos lá, esse é o diagrama que é chamado de diagrama de Venn, tá? Escreve assim, V-E-N-N, diagrama de Venn, tá? Então, vamos lá. Formamos um conjunto A, tá? Com os números dados pela professora. Então, aqui foram os números que eu ditei, tá bom? E o conjunto B com as respostas dos alunos. Essas são as respostas que vocês teriam que me dar, tá bom? Então, olha só. Como os conjuntos que relacionamos são A e B, né? Eu relacionei A e B aqui. Dizemos que é uma função de A em B, tá? Tá vendo a setinha? Tá sempre saindo de A e indo para B, tá bom? E escrevemos assim, ó, função, esse Fzinho é o F de função, de A em B, tá? Função de A em B, porque está saindo do A e indo para B. Poderia ser de B para A? Sim, tá? Mas esse, no caso, que a gente está vendo esse ano, é a função de A em B, tá bom? Sempre que atribuímos um valor a x, determinamos seu correspondente y por meio da lei de formação da função e obtemos um par de números que é o par ordenado x, y, né? A gente sabe que o primeiro elemento do par ordenado é o x, o segundo é y. A gente vê aqui, ó, que eu formo duplinhas, pares ordenados. Ó, menos 1 e 3, porque os do A aqui são os elementos x e os do B são os elementos y. Então, na hora que a gente forma o par ordenado, a gente primeiro pega o do x aqui, que é o de saída, e esse é o de chegada, tá? Porque a gente vê pela setinha, esse é o de chegada. Então, esse é o par ordenado menos 1, 3, tá? 0, 5, 1, 7, 3, 11, 5, 15, tudo bem? Então, tá aqui, ó, para x menos 1 e y3, o par ordenado é menos 1, 3. E assim por diante, que eu fui explicando já para vocês. Vamos lá. Agora a brincadeira é diferente. Vamos lá. Eu vou dizer um número e vocês respondem qual ou quais, né, dos números escritos do quadro são maiores do que ele, tá bom? Então, vamos lá. Se eu disser 9, vocês vão olhar no quadro aqui, que número que vocês vão responder? Maiores que 9. Então, é o 10, o 12 e o 14, tudo bem? Colocando isso no diagrama, a gente vai ficar o seguinte, olha só. Esses aqui são os números que eu vou ditar. E esses são os números que vocês vão relacionar para mim. Então, eu dizendo 9, do quadro aqui, quais são maiores que o 9? É o 10, o 12 e o 14, tudo bem? Então, ó, 9 tem maior que ele o 10, tem maior o 12, tem maior o 14. Se eu falar 13, do quadro aqui, quem é maior que 13? O 14, tudo bem? Então,
Até aqui tudo bem, né? Se eu falar 17, tem alguém do quadro? Não, então eu não vou fazer ligação aqui com ninguém, tá bom? Formamos um conjunto A com os números escolhidos pela professora e o conjunto B com os números que estavam no quadro. Observe que cada seta indica a correspondência do número dado pela professora com o número ou os números registrados no quadro, que são maiores que ele, né? Nós vimos isso. A relação entre o número escolhido pela professora e o número y, que é a resposta do aluno, pode ser representada por y maior que x, não é verdade? Eu peguei números maiores do que esse. Os que estão aqui são os y. Esses são maiores do que esses aqui, tá? Então, essa é a relação. No entanto, aqui, y não é função de x, tá? Então, aqui a gente não tem uma função. Por que será? Então, vamos lá. Por quê? Para um mesmo valor de x do conjunto A, temos mais de um correspondente y no B. Então, para uma pergunta aqui, eu tenho 3 respostas diferentes. E isso pode? Não pode. Para uma pergunta, nós precisamos pelo menos ter uma única resposta, tá bom? Então, para uma pergunta, a gente tem que ter uma resposta só. Como se eu perguntasse assim, 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2. Qual é a única resposta que isso pode ter? 4. Posso colocar 5 como resposta? Não, tá? Então, se eu tiver mais de uma resposta, já deixou de ser função, tá bom? Há um valor de x em A que não tem correspondente em B. Toda pergunta ela tem uma resposta, né? Então, se aqui eu fiz uma pergunta do 17, cadê a resposta dela? Ué, não tem, então não é uma função também. Em nosso exemplo, vou chegar um pouquinho para frente aqui. Em nosso exemplo, para x igual a 17 em A, não temos correspondente y em B. Além disso, o x igual a 9 tem 3 correspondentes em B, por isso não temos uma função, tá bom? Então, aqui, gente, nós podemos ter, ó, pessoalzinho sobrando aqui? Pode, tá? A gente vai poder ter gente sobrando nesse aqui, mas aqui já não pode ter ninguém sobrando, tá? Outra coisa, esse aqui, ele tem 3 respostas diferentes, também não pode. Mas poderia ter algo dessa forma aqui, ó. 2 valorzinhos aqui indo para um único aqui, tá? Ó, esse para cá e esse para cá. Poderia ter isso, tá bom? Por quê? Por exemplo, menos 1 ao quadrado e mais 1 ao quadrado, né? Vamos supor que esse é menos 1 e esse é mais 1, tá? E a função é x ao quadrado, tá bom? Quando eu pego menos 1 ao quadrado, isso é igual a 1. E o mais 1 ao quadrado também é igual a 1. Então, esse e esse têm a mesma resposta, tá? Então, isso pode. Agora, daqui puxar 3 setinhas, 2 setinhas, já não pode, tá? Tem que ser uma setinha de cada número daqui. E não pode sobrar ninguém aqui. Já aqui pode sobrar, tá? Pensa da seguinte forma. Toda pergunta, ela precisa ter uma resposta, tá? Mesmo que sendo resposta repetida aqui de perguntas diferentes, uma mesma resposta, tá bom? Eu posso perguntar uma pergunta aqui assim, por exemplo, qual a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Em que estado, aqui uma outra pergunta, em que estado você mora? Rio de Janeiro, tá? Então, posso ter respostas iguais, tá bom? Não posso ter respostas diferentes, entendeu, gente? É um videozinho longo, mas é porque eu preciso explicar isso para vocês entenderem, porque é um conteúdo muito cobrado em provas e no ensino médio também, tá bom? Agora, para finalizar, a gente tem que ter a função como ideia da máquina, tá? Um exemplo aqui, ó. A professora propôs uma brincadeira em que dizia que um número, de quem te dizia um número e colocava as orientações no quadro.
Os alunos faziam as operações pedidas e davam o resultado. A partir disso, olha só, imagine a função como uma máquina. Para cada número que colocamos na entrada da máquina, ela faz as operações indicadas e fornece um resultado na saída. Então, você imagina que isso aqui é uma maquininha. Quando você coloca um número aqui dentro dessa maquininha, na hora que ela sai da maquininha, ela vai me trazer um resultado, tá bom? Então, o número que sai é dado em função do número que entra na máquina, tá? Então, isso é função, tudo bem? Toda aqui perguntinha, ela vai ter uma resposta somente, tá joia? Então, é um vídeo longo, tá? Mas espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!